Bom, agora foi. Então, como esse tópico inteiro ele é curto, é bom que a gente revisa um pouquinho, tá? E encerra o tópico que faltou e os exercícios. Bom, então, o início desse tópico, geração e transmissão de energia elétrica e distribuição de energia elétrica, né? Eu fiz um panorama usando citação de livro, né? Que diz que a distribuição de elétrica no mundo ela não é homogênea, que basicamente 1/3 da população ainda não tem acesso a ela. Né? E daí surge, né, algumas dúvidas de onde vem a energia elétrica, como ela é gerada, como surge o sistema trifásico, e se a tensão já é criada de acordo com o que nós temos, né, já disponível em nossas tomadas, por exemplo. Dependendo das condições geográficas de cada país e de cada região, né, de cada estado, de cada país, as fontes de energia elétricas são geradoras de energia elétrica são feitas de forma diferente. Por exemplo, vamos ver aqui que a maior porcentagem de geração de energia elétrica com base, né, nas hidrelétricas no Brasil é maior quantidade. Né? Na Europa, a termoelétrica é maior, mais bem difundida. Né? Bom, aqui está a estrutura institucional do setor elétrico brasileiro, né, e daqui que vai sair o nosso primeiro trabalho. Né? O que a estrutura institucional do setor elétrico brasileiro, como ela está cadenciada para a gente? Né? Então, primeira coisa, né, é o Conselho Nacional de Política Energética. Né? Não é aquele, aqui fica parecendo que ele está bem acima. Né? Na verdade, o Ministério de Minas e Energias também tem cargos dentro do Conselho Nacional de Políticas Energéticas. Né? Esse conselho é feito para que o ministro, uma pessoa apenas, ou a ministra, não possa mudar drasticamente algum combinado, né, algum consenso. É tudo baseado em consenso comum, ok? Então, o Ministério de Minas e Energia que é o carro-chefe. Então, todos os dados, tudo é repassado para o Ministério de Minas e Energia. Tá? Então, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e a Empresa de Pesquisa Energética que fazem todo o apanhado, né, desde o Operador Nacional do Sistema até, né, a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Não, então, tudo quanto é dado gerado, produzido, como está a situação energética no país, essas duas empresas, né, o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico e a Empresa de Pesquisa Energética, né, contemplam essas informações e repassam ao Ministério de Minas e Energia. Ok? Daí o nosso primeiro trabalho. Oi, diga. No trabalho também deve ser também abordado, né? A Petrobras e a Eletrobras também, né? Não, me perguntaram isso na aula passada, eu disse que se atentar exclusivamente a esses casos aqui, ó. Esses aqui, ó. Ok? Show, professor. Beleza. Bom, aí eu pedi, como a turma é pequena, né, até 4 alunos por grupo, fazer um trabalho em Word, né, com um resumo sobre cada órgão apresentado, né, dessas daqui, ó, dessa hierarquia aqui. Ok? Cada órgão apresentado com as informações que irão obter nos sites dos mesmos. Então você vai pegar o nomezinho de cada um desses daqui, vai jogar no Google e vai abrir a plataforma do site de cada um deles e lá vai ter quem somos, o que eles fazem, vai ter lá a parte de notícias, né, as notícias mais atuais. Então tá aqui, ó, obter informações, né, dessas entidades e quais as notícias, faltou um acento aqui, mais atuais, né, de cada segmento desse daqui. E eu quero que você faça uma comparação, né, depois que você fizer isso, eu quero que você faça uma comparação da matriz energética no plano aqui, ó, 2014 a 2024. Essa informação você tem, como eu peguei para montar a aula, nesse site aqui, ó, da EPE, tá, da Empresa de Pesquisa Energética. Então essa informação você tem ela disponível
disponível neste site, ok? E lá vai ter esse plano. Nós estamos em 2020, né? Então, o que eu quero que vocês façam? Esse arquivo aqui, ó, de 2014 a 2024, esse plano, isso aqui já existe, ok? Inclusive, nessa aula aqui, que eu já publiquei para vocês lá no Sigur, já deixei disponível tanto essa aula quanto os próximos tópicos, já vai com os dados de 2014 a 2024. Então, você não precisa se preocupar essa variação aqui, não. Você pega da minha aula e inclui no seu trabalho, sem problema. Tá? Só que nesses sites eu quero que você busque, provavelmente nesse daqui mesmo vai ter informação, como está agora 2020. É possível que não tenha 2020, tá? É possível que esteja 2019, porque o balanço energético ele atualiza geralmente no meio do ano. Então é possível que até junho, julho ainda esteja informações de 2019. Não tem problema, você pega a de 2019 e deixa ela disponível, né? Como era em 2014, como é a previsão para 2024 e como em 2020 nós estamos, ok? E, por favor, encaminhar, Professor, né? Oi. Eu não consegui achar o site do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico. Só consigo achar ele dentro do Ministério de Minas e Energia. O site próprio dele eu não consigo achar. Tá, perfeito. Mas aí dentro do... É porque algumas coisas migraram, né? É igual, por exemplo, o site do Ministério do Trabalho, você não tem mais. Você clica no site do Ministério da Economia e tem o link para a Secretaria do Trabalho. Então é o que aconteceu em alguns dos casos. Para caso de Minas e Energia, esse caso em especial, né? Mas está correto. Você acessa ele e você pega essas informações mesmo, tá? Mas eu consigo pegar a informação dele pelo esse site também do Ministério de Minas e Energia? Consegue, exatamente. E você vai encaminhar os seus trabalhos referente a essa disciplina aqui para esse e-mail, que é o meu e-mail profissional. Então eu criei uma pastinha específica para vocês, para eu receber os trabalhos de vocês e colocar lá. E eu criei uma outra pastinha para eu colocar os links de gravações das aulas e passar para vocês, como eu já deixei disponível. Ok? Bom, aí a matriz energética, né, do plano 2014 a 2024 prevê, né, um aumento anual de 4,4% no setor elétrico brasileiro, no setor energético elétrico brasileiro, né? Então, você pode usar isso aqui, por exemplo, né? E aqui já diz, ó, o azulzinho é 2014, a previsão para 2015, né, em cada energia, né? Em cada tipo de energia. Né? Você vê aqui, ó, derivados de petróleo, a intenção é reduzir, né? A evolução, o ganho é negativo. Gás natural, né? Parar de evoluir. Que mais que diminui aqui? Nuclear vai manter a mesma. Eólica tende a aumentar, biomassa aumentar. Gás industrial, né? Gás natural também tende a reduzir, né? O aumento, né? A evolução. E aqui está a taxa de crescimento média, ó, tá vendo? De cada segmento. Isso aqui é interessante, como eu comentei, você pegar o 2020, que vai estar por aqui assim mais ou menos, ó, 2014, 2024, né, e ver o que mudou disso daqui, né, e destacar. A capacidade de geração, né, destacada, né, sempre vai apresentar, sempre não, né, mas até o presente momento vai apresentar, né, a hidrelétrica ainda em maior porcentagem em relação às outras, que chamamos de energias alternativas. Por quê? Porque a principal é a hidrelétrica, né? Então, os principais troncos de transmissão de energia elétrica, né, vêm das usinas hidrelétricas. As usinas alternativas, elas também entram nos troncos de transmissão para os locais, as regiões que estejam tendo uma dificuldade, né, de estabilização, né, de estabilidade de energia elétrica devido ao alto consumo, então supre com essas outras energias, ok?
Esse gráfico que está aqui, ó, na verdade, ele não está levando em conta as outras energias, ok? Não está levando em conta as outras energias, é só relacionado à energia elétrica mesmo, tá? Se fosse fazer um gráfico pizza aqui relacionado ao setor energético, aí ele seria maior, seria diferente, as porcentagens seriam diferentes, obviamente. Então tem vezes que a gente pega na internet informação, mas ela está abrangendo todo o setor energético e não apenas o setor energético elétrico, ok? Brasileiro. Então a capacidade instalada em megawatt, ó, de hidrelétrica e o número de usinas hidrelétricas, né, térmicas, eólicas, solares. É que o total de capacidade instalada e o total de usinas, né, esses valores todos em megawatt. Aqui para fazer um comparativo a outras energias, a outras capacidades energéticas, né, de capacidade instalada, né, só para um comparativo, mas o foco relacionado à energia elétrica são esses aqui. Essa capacidade evolutiva para 2024, aqui, ó, 2014 e 2024, aqui é um outro ponto que seria interessante vocês buscarem como está em 2019, 2020, né? A capacidade aqui, ó, um outro gráfico em pizza, ó, tá vendo? Outro gráfico em pizza. Não precisa fazer gráfico pizza não, tá, gente? Se vocês não quiserem. É capaz de vocês pegarem essas imagens aqui já pronta. Então é só você incluir a imagem pronta e descrever um pouco relacionado ao 2020, tá? Uma informação importante também é essa daqui, ó. Vale a pena prestar atenção, ó. Pequenas centrais hidrelétricas. Que como não tem... É muito difícil você fazer uma hidrelétrica, né, gigantesca que produz um impacto ambiental e social, dependendo do lugar, muito grande. Então, as usinas hidrelétricas estão desenvolvendo pequenas centrais hidrelétricas, ok? Assim como alguns fazendeiros que passam riacho pela fazenda, também alguns casos estão desenvolvendo pequenas centrais hidrelétricas, consome o que sobra, vende para a concessionária, tá? Para as distribuidoras de energia elétrica. Bom, a participação setorial do consumo de eletricidade, né? Então a gente pega a eletricidade, né, e faz uma separação. Quem gasta essa eletricidade? A porcentagem para custo industrial, né, a porcentagem para residencial, distribuição, aliás, residencial, comercial, setor público, setor energético, agropecuário e o setor de transporte. Então, as maiores demandas são essas três aqui, ó, do setor industrial, residencial, comercial. Então, toda a necessidade de distribuição de energia elétrica, e quem consome mais e falta para quem... Então, se o setor industrial consome muito, né, vai faltar para residencial e comercial, basicamente. Então, por isso essas políticas de racionamento de energia elétrica, porque a nossa maior quantidade é gerada exatamente pelas usinas hidrelétricas, e as usinas hidrelétricas não dão conta de atender a maior parte do país, né, e é obrigado a comprar energia elétrica, né, alternativa, o que sai muito caro o custo da energia elétrica alternativa. Tá? Inclusive, nesses sites você consegue pegar qual é o custo. Se você tiver que vender para concessionária, por quanto ela compra energia elétrica pela energia eólica, energia elétrica pela energia solar e energia elétrica pela energia térmica, né, pelas termoelétricas. Isso é uma informação bem interessante também, que vale a pena colocar no seu trabalho. Bom, participação das fontes na capacidade instalada, né? Com base naqueles gráficos de capacidade instalada, de usina hidrelétrica, né, nuclear, aqui já faz um apanhado de total de energias, tá vendo? Ó, eólico, solar,
biomassa. Então aqui está relacionado a energias não renováveis, então aqui está relacionado, né, a pesquisa energética, não somente energética e elétrica. Mas repara que mesmo levando em conta todas as fontes de energia, a energia elétrica proporcionada pela energia hidrelétrica ainda é a maior porcentagem. Outra informação importante, né, quais são os objetivos do setor elétrico brasileiro? Então, o plano, né, de desenvolvimento para 2024 prevê um aumento, né, de 5.582 km² de linha de transmissão, né? Então, aqui as porcentagens aonde pretende aumentar, né, a quantidade de disponibilidade, né, de linha de transmissão, de tronco de linha de transmissão e por aí vai. A questão é a seguinte: quando você usa, né, alta tensão, você precisa de antenas ao qual, devido, né, ao tamanho da potência e da tensão elétrica, né, o campo eletromagnético que proporciona quando passa a corrente elétrica por esses cabos das torres. Então, quando é alta tensão, né, tem que ter 30 metros, né, dividindo para os dois sentidos, tem que ter 30 metros, tanto para frente quanto para trás também, de afastamento, de inabitação. Ninguém pode morar ali, ninguém pode transitar, bem como super alta tensão, né, e de super alta tensão para ultra alta tensão, né? Então aqui, ó, você tem média para alta tensão, alta para super alta tensão. Olha a distância, ó, 230 kV, ó, 50 metros, 500 kV, 65 metros, né? Então, por exemplo, no CPEL, no Centro Brasileiro no Centro de Pesquisa da Eletrobras, tem um laboratório, né, em Adrianópolis, tem um laboratório ao céu aberto lá de ultra alta tensão, então acima de 500 kV, né? Então, ele é um laboratório bem afastado, muito mais afastado do que essa metragem aqui, né? E o ser humano, né, para fazer os ensaios e os equipamentos ficam dentro de um complexo, né, protegido por blindagem eletromagnética. Então, toda a capacidade de testes é feito numa área maior do que essa daqui, né, de inabitação, e os profissionais e equipamentos ficam protegidos por uma área de blindagem eletromagnética, né? Então isso aqui também é um impacto complicado, porque você não pode passar essa antena aqui, mas em área rural é fácil, né? Agora em área urbana é mais complicado você destinar essas áreas aqui, se possível até áreas maiores, né, disponíveis para não causar nenhum dano. Você não pode nem plantar, não pode criar animais nessas áreas também. Pra você ter uma ideia, se você ficar exposto a uma radiação eletromagnética da ordem, da grandeza que é composta o raio-x, por exemplo, quando você vai fazer tirar uma chapa de raio-x, você fica exposto a uma radiação eletromagnética que, se você ficar 10 segundos, já interrompe a atividade de conexão de rede neural, né? E se passar disso, já pode começar a falhar alguns órgãos, né? Então, uma radiação magnética bem alta e que não é interessante, né, ficar exposto. Não pode, né? Não é permitido. As áreas protegidas por lei implica numa dificuldade, por exemplo, da criação de usinas hidrelétricas, né? Você pega aqui, ó, basicamente 34% do país, né, divididas entre unidades de conservação, terras indígenas, assentamentos, quilombolas, né? Então é uma quantidade muito grande que você não pode
passar troncos de linha de transmissão. Para você ter uma ideia, o norte, né, tá vendo como é a área mais reservada? O setor energético brasileiro, se vocês entrarem no site da ONS, vocês vão ver que os troncos e linhas de transmissão não vêm para o norte. O norte é considerado sistemas isolados, então você tem sistemas isolados que geram energia elétrica para distribuir para toda essa área aqui, né? Então, criar usina hidrelétrica nessas áreas aqui vai ser um impacto ambiental e social muito grande. Por isso a dificuldade de gerar mais usinas que comportam a maior quantidade de produção elétrica no país, né? A oferta de energia elétrica aos usuários é realizada por meio de prestação de serviço público, concedida pelo governo federal, né, para que sejam explorados por entidades privadas ou governamentais. As empresas que prestam serviço público de energia elétrica fazem por meio de concessão ou permissão estabelecida pelo poder público. Por isso que chamamos de concessionária. Light, Enel, tudo é chamado de concessionária, porque é uma concessão cedida pelo governo federal. Geração, governo federal não necessariamente, né? Governo estadual também, dependendo do estado, né? Mas basicamente apresentado pelo governo federal. Está no poder do governo a geração de energia elétrica. Então a distribuição é feita por que a prestação de serviço é feita por licitações e concessões. Segundo a ANEEL, né, a Agência Nacional de Energia Elétrica, as tensões trifásicas, ou seja, tensões alternadas e trifásicas, já vou falar mais sobre o sistema trifásico, mais utilizados nas redes industriais são a baixa tensão, igual ou inferior a 1 kV, sendo que, se for avaliar de acordo com a norma, 1 kV para alternado e 1,5 kV para contínuo, ok? Tensão média, né? Média tensão superior a 1 kV, inferior a 69 kV. Alta tensão igual ou superior a 69 kV, né? E inferior a 138 kV. Igual ou inferior a 138 kV. Super alta tensão igual ou superior a 230 kV até 500 kV. E ultra alta tensão acima de 500 kV. Né, que o CPEL, né, o Centro Brasileiro de Pesquisa da Eletrobras, faz testes com 750 volts, 1000 volts, 750 kV, 1000 kV, 1200 kV, até mais. Para super alta tensão, ultra alta tensão, super alta potência, super alta corrente. E a figura a seguir mostra uma estrutura básica de transmissão de energia elétrica, desde sua geração, né, até o seu consumo. Então, a usina de geração, ela gera basicamente em média tensão ou alta tensão. Então, ela eleva para super alta tensão, né? Tá vendo? Média tensão, alta tensão. Eleva para alta tensão até super alta tensão. E na hora de distribuir para os clientes, né, então passa por outro transformador, que são aquelas subestações em bairros que a gente vê bastante, que vai baixar para média tensão até baixa tensão. Ok? Tá. Estava repetido. Se tratando de gerador propriamente. Esse ponto que faltou na aula passada, né? Então, segundo o catálogo industrial da empresa WEG, o princípio do funcionamento de um gerador elétrico está baseado no movimento relativo
entre as espiras de um campo magnético e os terminais da espira, né, que são conectados a dois anéis, como você pode ver nas imagens aqui, ó, né, dois anéis, ó, que são ligados a um circuito externo por meio de escovas. Então as escovas estão aqui, essas placas, e ligam o circuito externo, no caso aqui uma lâmpada, né? Então esse tipo de gerador é chamado de armadura giratória. Deixa eu aumentar essa imagem. Fica mais fácil da gente visualizar. Então aqui, quando você aproxima, né, o estator, que é a parte fixa do motor, ela vai criar um campo magnético, né? E o campo do indutor, esse campo vai ser absorvido pelo indutor, que é uma bobina, né? Ou seja, um fio enrolado, ele não é só quando você energiza, ele cria campo magnético, não. Mas se você tiver um outro condutor enrolado, ele absorve campo magnético com mais facilidade. Então aqui está representando, na verdade, um fio enrolado, né? Quando você aproxima campo magnético, ele recebe, né, esse campo magnético e por meio dos anéis coletores, ele converte para tensão elétrica, né, e repassa, né, para essas escovas, que são como se fossem conectores, né, e dão circulação de corrente elétrica. Então, o fato, né, de ficar esse indutor aqui, esse fio enrolado, essa espiral aqui, ó, e ela ficar girando entre as polaridades, né, norte e sul dos ímãs, ele vai captando esse campo magnético e vai acender uma lâmpada em corrente alternada. Um circuito elétrico, né, que está sendo representado por uma lâmpada de corrente alternada. Se fosse de corrente contínua, só o fato de estar dentro do campo já seria o suficiente. Só que para corrente alternada ele tem que ficar exatamente oscilando, e vai gerar a energia elétrica. Então esse é o princípio de um gerador. Então se você fica criando campo magnético alternado, ele vai converter para tensão elétrica e corrente elétrica, né? E vai funcionar a sua lâmpada. Então quando ele está numa posição, ele vai jogar a corrente elétrica num sentido. Quando ele está na posição oposta, ele vai empurrar a corrente elétrica no sentido oposto, por isso que está alternado. Então, basicamente, ele funciona assim, ó. É uma relação, né, de 12 polos, ó, 12 posições, que se ele girar cada giro, ó, da espira, teremos um ciclo completo de tensão alternada. Então, aquele espiral girando, né, está no anti-horário lá. Girando, desculpa, ele começa a criar, por exemplo, aqui ele está o eixo 0, 90, 180, 270, 0 de novo. Então ele fica girando aqui, ó, 0, 90, 180, 270, 360. Essa nomenclatura aqui, na verdade, ela está até meio perdida, né? Porque aqui, na verdade, é 180. Aqui, ó. Na verdade é 180. 0, 90 aqui no meio. Aqui é 180, não 130. 270, 360. Ok? Então aqui, ó, eu posso até deixar corrigido logo. Professor, Oi, esse material já está disponível lá no Sigur? já está disponível no Sigur. Só vou Valeu. corrigir aqui. E o que está no Sigur,
eu posso corrigir também. E agora que eu percebi essa diferença aqui. Beleza, agora tá certo. Bom, essa divisão aqui, ó, que eu fiz, ó, ela é feita de 30 em 30 graus. Tá? 30 em 30 graus. Então, cada movimentação dessa daqui, ó, é de 30 em 30 graus. Por isso que é separada em 12 pontas. Ok? Separada em 12 pontas, porque ela vai fazendo isso por fragmento, ó, e gera tensão alternada. Então, se ficar com aquela espiral rotacionando, né, metade vai ser ciclo positivo, a outra metade inverte a corrente e proporciona ciclo negativo. No Brasil, a frequência da rede elétrica é de 60 Hz, enquanto no Paraguai, Inglaterra, por exemplo, 50 Hz. A frequência baixa proporciona tanto ao gerador, né, quanto motores elétricos trabalhar com baixa rotação. Então não trabalha com aquela rotação tão alta, né, de 60 Hz. Isso pode provavelmente produzir uma fadiga maior, né, dos equipamentos elétricos. Aí aqui é o princípio de funcionamento de um gerador. O sistema elétrico trifásico é formado pela associação de 3 sistemas monofásicos. Então tudo que nós vimos até agora é monofásico, tá? E em breve nós vamos trabalhar os cálculos de sistemas monofásicos. Só como o sistema trifásico é fácil de apresentar, a gente apresenta ele logo. Sistema monofásico, né, ele tem a fase e tem o neutro. Então são vetores opostos. Sistema trifásico são 3 vetores, como você pode ver aqui, ó. Então, para eles ficarem opostos, você não pode ser um para um lado e outro para o outro. Eles precisam ser dispostos 120 graus de defasagem, o primeiro do segundo, o segundo do terceiro, o terceiro do primeiro de novo. Por quê? Por causa, aqui, ó, do sinal. Você tem o sinal do primeiro. O sinal do segundo, ele tem que estar 120 graus defasado. Ele começa na 90 graus aqui, ó. Ele começa de 120 graus. E o terceiro começa de 120 graus do segundo, né? E do terceiro para o início do primeiro também 120 graus. Então, pegando os picos, ó, fica mais fácil de entender. Ó. 120 graus, o pico do segundo, ó, você vai somar 120 graus, o pico do terceiro vai somar 120 graus. E do terceiro para o sinal do primeiro, novamente 120 graus. Para ficar mais fácil de entender, né? Então, dessa forma aqui, ó, o nosso sistema trifásico, ele é desta forma aqui, ó. Ok? Eu botei a mesma nomenclatura que está aqui, ó. Tensão na bobina 1 do gerador, tensão na bobina 2 do gerador, tensão na bobina 3 do gerador. V1, V2 e V3, ó. Botei as mesmas cores para facilitar. Como graficamente o funcionamento é de reparar, é de notar, né, essa separação de 120 graus, primeiro um, depois o outro, depois volta o primeiro, volta o segundo, volta o terceiro, por aí vai. Então, para você ter um sistema equilibrado, né, ele é feito dessa forma aqui, ó. Tensão da bobina do gerador, da bobina 1 do gerador, 120 graus depois, ó, respeitando esse ciclo aqui, ó. Tensão, né, na segunda bobina do gerador, 120 graus depois, tensão na terceira bobina do gerador, 120 graus depois volta a tensão na primeira bobina do gerador. Isso, a disposição, né, da arrumação do sistema trifásico em um gerador, das bobinas, ela é disposta exatamente na mesma orientação vetorial, né? A formatação vetorial, ela é dada com base no sistema senoidal, nas ondas senoidais. Então isso aqui é medido e é desenhado um sistema vetorial.
com base nos ângulos. E o gerador ele é montado exatamente respeitando esses ângulos. Então, se você tem a bobina 1 do gerador, 120 graus depois a bobina 2 do gerador. Né? 120 graus depois a bobina 3 do gerador, que vai dar 120 graus da bobina 1 do gerador. Então, isso aqui ó, é o estator, é a parte fixa do motor ou do gerador. A parte móvel fica no meio, né, que é o rotor, a parte girante, com o campo eletromagnético produzido primeiro na bobina 1, depois na bobina 2, depois na bobina 3, volta para a bobina 1, isso faz o eixo do gerador girar. Tá? Em um sistema trifásico convencional, né, já a tensão trifásica, vetorialmente você tem as três tensões e como elas estão equilibradas, aqui ó, 127 volts, comercialmente, né, 120 volts, 110 volts, 110 volts e 110 volts, ok? Então, entre o ponto de tensão e o meio, como ele está equilibrado, o potencial nesse meio é nulo, é zero. Por isso, retiro o neutro, né, daqui desse meio. Ok? Então, de cada tensão para o meio, que é o potencial zero, o referencial zero, o referencial nulo, vai nos proporcionar 127 volts. Comercialmente a gente chama de 110. Só que entre fases, né, V2, se medir de V2 para V3, por isso que comercialmente é 127, é 110. Se fala 110. Porque se você medir de V2 a V3 vai dar 220, dá o dobro. V3 a V1, 220. V1 a V2, 220. Mas de qualquer um deles para o meio vai dar os 127. Ok? Agora vamos partir para os exercícios. Bom, os exercícios. Ó. Em um sistema A, e aí o exercício vai nos ajudar para isso. Sistema monofásico, você trabalha os cálculos convencionais, que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Sistema trifásico, a gente pega a mesma coisa, mas não multiplica por 3 fases, a gente multiplica por raiz de 3. Ok? Por exemplo, a potência elétrica do sistema trifásico é potência elétrica vezes raiz de 3. Por exemplo. Então aqui, ó, em um sistema trifásico equilibrado, qual o módulo do fasor, né, soma das 3 tensões de fases? Então, eu pego aqui, ó, o fasor, eu pego o módulo dessas 3 aqui, ó. Qual é o módulo do fasor delas? Ó? É raiz de 3. Ok? Então, raiz de 3. Não se preocupe em anotar os exercícios, não, porque assim que acabar a aula, eu vou pegar as correções e vou botar num arquivo. Na verdade, eu já fiz isso e vou postar para vocês. Uma hidrelétrica. Oi. Pode botar o número 1, que eu não entendi muito bem. Tá. Aqui, ó, deixa eu voltar. Bom, em um sistema trifásico equilibrado, então um sistema trifásico equilibrado aqui, né? 120 graus, 120 graus, 120 graus, cada um, né, com 110 volts, na verdade é 127, e para neutro, e entre fases 220, então eles estão equilibrados. Tá? Qual o módulo do fasor soma? Então, é como se você somasse essas 3 tensões equilibradas aqui. Ó. O módulo do fasor soma para um sistema trifásico é raiz de 3. Tá? Então, o módulo do fasor soma para um sistema trifásico é raiz de 3. E para um sistema monofásico, não tem raiz de 3. Ok? Entendi. Valeu. Questão número 2.
Uma usina hidrelétrica tem a capacidade de oferecer 850 mil watts, tá, de potência. Qual a capacidade dessa usina em kilowatt? Bom, você pega esses 3 zeros, 800 mil, converte ele para quilo, que é vezes 10 elevado a mais 3, né? Sendo que 10 elevado a mais 3 é o K. Então você elimina esses 3 zeros e inclui o K. Então, letra C, 850 kW. Um gerador trifásico balanceado produz 3 tensões iguais, aqueles vetores que nós vimos, ó, mas defasadas em 120 graus entre si. Aí elas proporcionam no meio o neutro. Um gerador trifásico alimenta uma carga trifásica equilibrada em estrela, como aqui. Deixar aqui também, que eu atualizo o exercício lá. Aqui, ó. Em estrela, tá vendo? Então, em estrela, há 4 fios, ou seja, trifásico mais o neutro, né? Qual deve ser a corrente elétrica neste condutor neutro? Nula. Se ele está no meio do potencial, né, das 3 fases, então, né, ele vai ser neutro. Esse ponto aqui, 110. 110, 110, equilibrado na mesma distância angular, proporciona aqui no meio um potencial zero. Ok? Associe corretamente as colunas 1 e 2, visto que os sistemas elétricos são tipicamente divididos nos segmentos geração, transmissão, distribuição, utilização e comercialização, né? E segundo a ANEEL, Agência Nacional de Pesquisa de Energia Elétrica, as tensões trifásicas mais utilizadas nas redes industriais são a baixa tensão, igual ou inferior a 1 kV, média tensão, superior a 1 kV, né, inferior a 69 kV, alta tensão, igual ou superior a 69 kV, igual ou inferior a 138 kV, super alta tensão, igual ou superior a 230 kV e inferior, né, ou igual ou inferior a 500 kV, eu não coloquei aqui, e ultra alta tensão superior a 500 kV. E a figura a seguir, né, mostra uma estrutura básica de transmissão de energia elétrica, desde sua produção até seu consumo. E com base na questão anterior, nesses valores aqui, ó, indique quais são as tensões dos grupos de geração, transmissão, né, e consumo. Bom, esses valores aqui já estavam naquela imagem. No entanto, faltou para a gente aqui, ó. Aqui é média tensão e alta tensão, ok? Então, média tensão e alta tensão. Aqui na parte da linha de transmissão, vem para, eleva, né, para alta tensão e super alta tensão. Cliente de subtransmissão
transformador baixador de tensão, vai baixar para média tensão e alta tensão. Consumidor primário, ele vem de média tensão e baixa tensão. E consumidor secundário, baixa tensão. Ok? Então, fica para a gente dessa forma aqui, ó. Média tensão e alta tensão e super alta tensão, média tensão e alta tensão, então os valores, ó, né, mais difundidos, média tensão e baixa tensão, e baixa tensão limitada a 220 volts, tá? Então aqui na verdade é 127 e 220, ok? Então agora eu vou fazer o seguinte.